né? O magnetismo, ele existe, sempre existiu na humanidade. Mas sem fazer considerações assim da origem do magnetismo, Margaret Zenck não está conseguindo. Eu permiti, interessante, eu permiti, eu vou tentar de novo, mais uma vez, senão é burrice minha mesmo. Participantes, ó, admite, o que mais que eu posso fazer além de admitir? Ó, eu boto admit all. Aí todo mundo fica assim, joining, 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 e nunca que entra. Aí as pessoas desistem. Vou colocar a tela de novo. Não vou colocar a tela inteira, porque quando eu coloco ela inteira eu não consigo passar, né? Não consigo passar os slides, e assim eu consigo. Então, vamos lá. Então tá, o magnetismo, nós vamos colocar o magnetismo moderno, que começou na Europa no século XVIII, e começou com um alemão chamado Franz Anton Mesmer. Então é o moderno magnetismo. Mas os egípcios usaram magnetismo, os hindus usaram magnetismo, os chineses usaram magnetismo, várias tribos africanas usaram magnetismo, mas eu estou me referindo ao magnetismo moderno, que teve início com Franz Anton Mesmer, que foi um médico alemão, que ele descobriu uma característica de um fluido, né, que ele chamava fluido nervoso, e ele usava não só a imposição de mãos, mas usava também instrumentos de magnetismo, e ele conseguia produzir muitos tratamentos, muitas curas interessantes. O Allan Kardec, na Revista Espírita, em março de 1858, ele escreveu o seguinte: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Os fenômenos magnéticos que aconteceram, e que Franz Anton Mesmer foi um dos pioneiros. E o sonambulismo, do qual participaram inclusive médicos agnósticos, como Charcot. Charcot era agnóstico, ele não aceitava, ele inclusive combatia o espiritismo. Mas ele produzia transe mediúnico nas pessoas, ele fazia um hipnotismo e a pessoa entrava em transe sonambúlico, e as coisas que eram ditas ele atribuía ao inconsciente, mas evidentemente que eram circunstâncias que ele mesmo, particularmente a outras pessoas, ele confessou que não era simplesmente o inconsciente, né? Então, no livro de Obras Póstumas, ele também se considerou, Rivail se considerou, quando ele falou, ele antes do espiritismo, que ele também era magnetizador, antes da codificação do espiritismo. O interessante é que ele, como magnetizador, ele aceitava os fenômenos, o mesmerismo, né, o que Mesmer havia descoberto, mas não ia conectado à situação do magnetismo com o dos espíritos. Ele achava que era um fluido animal. É, na verdade, um fluido animal. O magnetismo é animal. Uma pessoa transmite magnetismo para outra. O que não está esclarecido aí é como a pessoa que transfere esses
essa carga magnética, como ela pode também absorver. Fazendo uma comparaçãozinha assim, rudimentar. Existem pessoas que são doadores de sangue e outros que nunca doaram sangue durante a vida. Em geral, o doador de sangue, as medulas dos seus ossos longos, o externo, o húmero, o fêmur e o baço, eles estão mais proativos na formação de novas células, novas hemácias e novos glóbulos brancos, né? Do que no outro que nunca doou. Nesse caso, por exemplo, existem doadores de sangue que, em situação de acidente, eles têm uma resposta melhor, uma recuperação melhor após uma grande perda sanguínea do que os não doadores, porque o seu sistema todo está já funcionando adaptado para as situações de perda súbita. Então, na perda súbita, há um sinal para o aumento da chamada hematogênese, né? Da produção mais produção de hemácias, sem perda para a oxigenação dos órgãos, especialmente o cérebro. E isso é muito interessante, porque nós estamos fazendo aqui uma analogia, porque o doador, né, a pessoa que aplica o passe, ele está com algum crédito espiritual de ter mais habilidade. Ele está habilitado, não quer dizer que vai receber. Vamos prestar atenção, porque tudo isso é muito complexo. Ele está habilitado a receber mais nos seus canais receptores, que se encontram principalmente na epífise, energias espirituais que descem da espiritualidade. Para que não haja ruídos nesse canal de comunicação da espiritualidade para com ele, além de ser um doador de magnetismo, ele terá que usar bem as palavras, não usar palavras de baixo calão, não comer excessivamente, não usar substâncias psicoativas em exagero. Por exemplo, eu tomo remédio de pressão, está tomando remédio de pressão. Eu não durmo, tomo um tranquilizante que o médico passou, está tomando um tranquilizante que o médico passou. Em outra ocasião, nós podemos discutir a questão do sono, como nós discutimos em janeiro também. Dessa vez eu quero discutir assim numa condição mais ampla, né? Mas é diferente do usuário de substâncias psicoativas que usa para produzir um estado alterado de consciência, para ele ficar sentindo prazer excessivo naquilo. Ele está fechando os canais em que ele pode receber. Então, na hora que ele for magnetizar, ele está usando só, vamos dizer, se ele fosse um celular, ele está usando só o seu 4G, só o seu pacote. Então ele fica cansado, diz, eu não estou podendo dar passe, porque quando eu dou passe, eu fico esgotado, eu tenho passado mal, todo dia que eu dou passe eu não estou me sentindo bem. Fala isso com o seu dirigente, né? Não, então tá bom, você vai ao médico, vai ver a sua questão de saúde, se você tá tudo certo. Matheus Rocha entrou. Matheus Rocha, a sua sala é outra, é a sala de Pedro. Entrou na sala errada. Matheus Rocha, alô, alô, sala errada. Matheus Rocha.
Cadê Matheus Rocha? Estou acenando para o Matheus, para ver se ele percebe que ele está na sala errada. João Carlos. Bom, então o magnetizador, ele é um magnetizador de fluidos biológicos. Só que esses fluidos, eles não são produzidos em nós. Eles são absorvidos do prana, né, que é o fluido cósmico universal, são metabolizados no nosso perispírito e são canalizados com a finalidade de ajudar outras pessoas. Esse é o caminho do fluido cósmico universal através do nosso corpo físico e perispiritual. Tá? E aí Allan Kardec falou: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo, do êxtase e das manifestações espíritas. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar do espiritismo sem magnetismo e do magnetismo sem espiritismo. Por isso que toda casa espírita tem que aplicar passe. Tem gente que diz assim: ah, não precisa passe não, basta assistir as palestras. Não, tem que tomar passe, tem que doar passe, porque tem pessoas necessitadas. O que nós não podemos fazer é ser papa-passe, é tomar passe sem necessidade. Ah, eu vou tomar passe. Não vai tomar passe. A pessoa ali está... o médium passista... Eu digo médium porque a grande parte dos passistas, dos doadores de fluido magnético, naquela hora abrem seus canais. Seus canais estão abertos. Se ele não fuma, se ele não bebe, se ele não faz abuso de outras substâncias, se ele não vive em vida indigna, naquela hora os seus canais, através da epífise, estão abertos e está havendo um fluido. Entendeu? É como se um celular estivesse passando informações para os outros através de Bluetooth. Só que esse celular que está passando as informações para os outros celulares através do Bluetooth, ele está conectado numa rede poderosíssima. Os outros não estão. Então, a pessoa se sente bem, o celular fraquinho, se sente bem próximo desse celular que coloca muitas coisas para ele, entendeu? As pessoas que chegam perto de pessoas assim, de uma grandeza espiritual, elas sentem a presença, né? E a pessoa espiritualmente elevada também às vezes sente, muitas vezes, esgotamento, porque os seus fluidos são muito utilizados, né? Então, isso não precisa ser em grupo espírita não, gente. Esses são fenômenos humanos. O fenômeno do magnetismo é um fenômeno humano. Ele é espírita porque ele é esclarecido pelo espiritismo, mas ele não é exclusivo ele é espírita, mas não é dos espíritas. Os espíritas não detêm a exclusividade dos fenômenos magnéticos. Muitas pessoas em muitas igrejas recebem tratamento magnético realizado por pais de santo, mães de santo, do candomblé, da umbanda, pastores que impõem a mão com fé, padres
ministros de Eucaristia, diáconos, pessoas que agem com o coração, que mandam o coração, a voz é do coração. Então, muitas pessoas perguntavam para assim, Clóvis, você não quer dar um curso de passe? Não? Tá, eu vou te dar o curso agora, tenha boa vontade. Acabou o curso. Acabou, Clóvis? Acabou. É só isso, boa vontade. Boa vontade e amor ao próximo. É o passe. Então o resto é impor as mãos. Agora, os detalhes da imposição de mãos estão em segundo plano, mas são importantes também. Mas ele dizia isso porque ele não gostava do excesso de preciosismo. A mão tem que ser assim, não pode puxar os fluidos e jogar para trás como se estivesse jogando um troço ruim para trás. Então, as pessoas vão criando a porção de bobagem, entendeu? Vai fazer oração, aí levanta as cabeças e abre as mãos. As pessoas vão criando a porção de coisas que não fazem parte do nosso corpo doutrinário. Quando no tempo que a gente falava no público, eu via as pessoas fazendo oração com as mãos para cima. Precisa? Não precisa. Não precisa posição para fazer mão, né? Ah, mas na escola de Jesus Cristo fica todo mundo em pé. É um respeito, é uma tradição de respeito que não necessita ser mudada. Pode ser mudada? Pode. Vai criar algum... Nossa, está fazendo sentado, está fazendo em pé. Não vai criar grande problema. Por tradição, por respeito aos nossos antepassados, que nós queremos respeitar nossos antepassados. Nós queremos lembrar nossos antepassados, inclusive os nossos antepassados que sofreram, inclusive, com grandes sacrifícios. Nós temos que relatar os seus sacrifícios. Os evangelhos relatam minuciosamente os sacrifícios de Jesus. E nos Atos dos Apóstolos relatam todos os sofrimentos que Pedro sofreu, que Paulo sofreu, que outros apóstolos sofreram, que os seguidores de Jesus... A nossa história errada. Eu acho indigno quando uma personalidade vai para a televisão e diz, não vamos falar de gente morta, não, vamos falar de alegria, alegria, alegria. Não, está errado. Está errado. Nós temos que falar sim. Temos que relatar como foi a Via Crucis de Jesus. Allan Kardec relata, tem uma oração que Allan Kardec faz falando das agonias que ele passava, das aflições, inclusive pelos próprios espíritas que perseguiam ele. Então não é desenterrar morto, não. Nós não podemos ser uma sociedade sem memória. Apagar da memória tudo que a gente fez de errado e só lembrar de amenidade. Falar de amenidade. Ora, espiritismo de amenidades. Que isso? Nós temos que falar a verdade. Nós somos uma sociedade, como Flávio Miliaccio falou, uma sociedade, se deu errado, não sei, mas que está dando errado, está. O que Flávio Miliaccio disse, ele simplesmente cometeu um suicídio que Durkheim, o pai da sociologia, disse que chamava suicídio anômico. O suicídio por causas sociais. Não é depressão, não. Ele deve estar com depressão. Não está. Não é depressão. Tinha que tomar remédio? Não tinha. Eu sou psiquiatra e digo, uma grande parte das pessoas que se suicidam não tinha, nem tem e nem deveria estar tomando antidepressivo. Principalmente se são causas anômicas, se são causas da anomia social, da distopia que nós vivemos hoje. Não tem que tomar antidepressivo, pelo contrário, tem que ficar desperto para ver
que, se as causas são anômicas, nós temos que ir nas causas sociais. O Espiritismo tem obrigação de ir nas causas sociais. Nós estamos vendo aqui, o assunto é passe. Divergiu um pouco, porque eu sou um sujeito emocional. Sou um sujeito emocional. E isso, quando eu vejo que o discurso perverso e distópico está inebriando mentes, e as mentes estão ficando inebriadas com esse discurso melífluo, aí às vezes dá vontade da gente falar alguma coisa. Dá vontade de falar alguma coisa. Então o magnetismo existe desde os longos tempos. Então aqui está dizendo, ele não foi inventado por ninguém, é uma força universal. Leon Denis diz que, considerado seu aspecto geral, é a utilização, sob o nome de fluido, da força psíquica daqueles que abundantemente a possuem. Na verdade, não é que as pessoas possuem. Não é que as pessoas possuem magnetismo. As pessoas estão canalizadas. Alguns canalizam bem. Alguns não canalizam. Karina, eu acho que não está funcionando no Zoom. Tenta pelo Facebook. Bom, e para isso nós vamos ver algumas propriedades do perispírito. As principais que nós vamos ver são a plasticidade. O perispírito se modifica, ele é plástico, ele se modifica rapidamente, né? Expansibilidade, ele se expande. Então, se eu estou aqui na minha casa e o vizinho está digamos, 50 metros, se eu orar por ele e ele estiver necessitando de uma reparação numa lesão perispirítica, e eu, através da minha intenção e da minha imposição de mãos, né? Porque as mãos estão, o final dos ramos, dos meridianos, estão nas extremidades. Então o perispírito se alonga, e vai lá. Então, plasticidade, que ele se modifica, expansibilidade, então ele ultrapassa as fronteiras, né? Não tem aqueles filmes daquelas mulheres elásticas, o perispírito é como se fosse a mão e os braços, né, de uma mulher elástico. Densidade, porque ele é ponderável, né? Aquele que materializou na Inglaterra, Florence Cook, William Crookes, ele pesou, ele chegou à conclusão do peso do perispírito, as pesquisas dele, né, científicas, né? E além da ponderabilidade, ele também tem uma fosforescência. Ele pode ser visto no escuro, né? E esse campo magnético que nós fazemos, ele produz também atração e repulsão, né? Isso aí é comum, né? Então, o que no livro A Gênese, Allan Kardec recomenda para o passista? Pelo pensamento, os espíritos imprimem tais fluidos esta ou aquela direção. Eles o aglomeram, combinam ou dispersam. Então, com a ajuda espiritual, eles vão concentrar os fluidos para eles serem doados a alguém em determinado momento. E no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22, falando da mediunidade curativa,
ele diz que o passe alcança melhor resultado com algumas critérios. Que o passista usa o pensamento e a vontade para não só captar fluidos e emiti-los, e também convergir aquela energia para o assistido. Ele acha importante também que haja confiança entre o socorrista e o assistido, né? O que é haver confiança? Haver confiança é que o... É que está entrando gente aqui, desculpa, gente. Toda hora o professor diz assim: professor, posso entrar? Pode entrar. Tem que haver confiança, porque tem gente que diz assim: o médium passista e o paciente. Tá certo? Parcialmente certo. Parcialmente certo. O paciente é agente. O passista é agente, evidente. Mas também é paciente, porque ele recebe, né? Se o paciente se entrou ali e emitiu assim, nossa, toma passe com Flávio, meu Deus do céu, esse cara. Então, quando o paciente sentou e emitiu um pensamento de desagrado para o passista, ele prejudicou, porque eu estou com meus chakras todos abertos. Então, recebo aquilo como uma punhalada. Uma punhalada, um soco. E o paciente, se ele também se desliga, na hora do passe ele não faz oração, ele fica pensando no almoço que ele vai comer daqui a pouco. Será que eu peço no iFood? Ou será que eu faço miojo com ovo cozido? Né? Tem cheio de miojo, cheio de ovo. Eu acho que eu vou fazer. Não, acho que eu vou pedir no iFood. Entendeu? Se ficar pensando nisso, realmente em tudo. O Edmar está fazendo uma pergunta interessante. Se existe a possibilidade de a pessoa que está tomando passe atuar negativamente e prejudicar o passista. Todas as possibilidades existem, né? Todos os caminhos de mão dupla, eles têm todas as possibilidades, né? Quando a gente fala de obsessão, nós conhecemos a obsessão do desencarnado para o encarnado, conhecemos a obsessão do desencarnado por desencarnado, do encarnado para o encarnado, do encarnado para o desencarnado. Então, é um caminho assim, da mesma forma que alguém que não deveria aplicar passe num dia. Assim, vamos falar assim muito abertamente, nós estamos aqui entre irmãos. O uso de bebidas alcoólicas não é recomendável. E digamos que vai ter uma reunião à noite e eu sou passista. E eu sou médico e um laboratório me convidou. Estou falando daqueles tempos, antes dos tempos da pandemia, né? Um laboratório me convidou para um almoço que vai lançar um medicamento. Eu disse, bom, eu não vou ter os atendimentos da tarde, porque eu vou ter a palestra à noite, então estou com um pouquinho de tempo livre, terminei os atendimentos da manhã, fui no almoço, cheguei lá 1h, e aí muitos colegas, né, vendo a apresentação, um professor ilustre do Rio de Janeiro que veio apresentar a medicação, e aí fala nas excelências do produto e tudo mais, e serve vinho. Não sei se as pessoas estão conseguindo entrar, mas eu estou admitindo, não sei se está entrando. Se alguém quiser
dizer aí se quem entrou está conseguindo entrar. E aí, um colega vai e brinca: ô Flávio, esse vinho aí dá o nome do vinho, a qualidade, você não vai deixar de tomar, né? E eu naquela hora, assim, entre aspas, esqueci. Sabe a história de esqueci? Esqueci que ia ter reunião à noite. Não era uma reunião mediúnica. Não é uma reunião, digamos, de efeitos físicos. É só uma palestra. Eu não sou palestrante. Então, uma tacinha. Aí eu bebi aquela tacinha de vinho. E eu disse: nossa, esse vinho é de onde? Aí um fala, outro fala, outro fala. Aí, quando a pessoa que quase não toma, quando toma um vinho, a pessoa começa a rir. Aí eu ri. Aí fala: esse é o Flávio, esse é Flávio, esse é o Flávio aí, tá rindo, tal. Aí eu rio, participo mais. Aí eles vão e colocam mais um pouco no meu copo. E eu, no meio do terceiro copo, eu lembrei: pode ser que precisem de mim no passe, deixa eu parar por aqui. Eu parei por aqui. Saí do almoço, agradeci, me despedi de todos, sentindo um estado meio zonzo. Aí ele falou: tá tudo bem com você? Não, um pouquinho zonzo. Você pode dirigir? Posso. Vim para casa tranquilamente, sem problema nenhum. Cheguei em casa, tomei um café. Estou contando uma história. Eu não bebo vinho, não. Nem isso aconteceu comigo, gente. Não é por esse caminho que a tentação me pega. Pelo vinho, por cerveja, essas coisas, a tentação não me pega por aí. Mas estou dando um exemplo que é um exemplo razoável de acontecer. Aí fui lá descansar um pouco, né? Tirei uma sonequinha de 1 hora, que eu também não durmo de dia não, tá, gente? Não lembro a última vez que eu dormi de dia. Então, sim, nesse dia tomou o vinhozinho, né? Vou lá, tirou uma soneca. Aí, 4 horas da tarde, Rosane vai lá e me sacode: Flávio, daqui a pouco é palestra, você não vai? Ah, vou sim. Aí fui, tomando um banho e tal, tá se sentindo bem? Tô. Aí acabou as 11h e tal, tô me sentindo bem. Fiz um lanchezinho. Rosane: quer jantar? Não, um lanchezinho. Falta de vergonha, né? Depois de ter almoçado pra caramba e ter tomado vinho. Não, um lanchezinho. Aí fiz o lanchezinho e fui pra reunião. Desculpa, toda hora bate alguém na porta, gente. Eu tenho que abrir. Eu boto admit all, mas não aparece ninguém mais para eu admitir. As pessoas realmente estão tentando entrar, mas não estão conseguindo, não. Interessante. Aí, nesse dia, foram poucos médiuns passistas. E as pessoas falam assim: Flávio, você pode ajudar no passe? Claro que sim, claro. Aí eu vou lá ajudar no passe. Faço oração, um grupo, imponho as mãos, uso a técnica a técnica mais simples, né? Que é dos grandes... do grande fluxo, né? Do grande fluxo, e depois dispersa. Puxa e dispersa. Puxa e dispersa. Às vezes a gente sente necessidade de dispersar assim também, ó. Fazer um passo dispersivo. Quando a pessoa percebe uma pessoa que é um pouco agitada, às vezes até a gente sente que está assim, com acompanhamento espiritual. Então não faz mal fazer assim e fazer um dispersivo também não. Mas sempre, né, fazendo principalmente o de grandes correntes, né, que é o padrão, né, do passe. E como o Rubinho falou comigo, que eu acho razoável, um Pai Nosso. Negócio de passe, de ficar meia hora dando passe, não precisa não. O passe dura um Pai Nosso. É bom que você conecta a mente. O Pai Nosso é um mantra, é um grande mantra.
e você ajuda aquela pessoa que está ali, né? Só que nesse dia o meu canal estava fechado, porque eu fiz coisas que não eram ali. A conversa do almoço, conversa, depois que acabou o assunto do remédio, o pessoal começou a falar essas barbaridades todas, que junta opção de gente, amigo, começa a falar opção de barbaridade, e eu já tinha tomado 3 coisas, e eu falei as barbaridades também. E ria das barbaridades. Então, aí está dentro da pergunta que Edmar fez. Não sei se eu acabei prejudicando, posso ser prejudicado, mas uma coisa é certa, eu não ajudei em nada essas pessoas que eu teoricamente dei passe. Não ajudei ninguém. Não ajudei ninguém. Nem os espíritos conseguiram ajudá-lo através de mim. Eles saíram sem ajuda. Mas por que o plano do céu, plano principal permitiu? Permitiu porque permite. O plano espiritual permitiu porque permite. Ele permite que cometamos nossos erros. Flávio, esse dia era para você estar lá, você estava programado para dar passe, você ia sair cedo do consultório, era para você ir para casa, largar esse negócio de remédio para lá, esse almoço de remédio, depois você pegava os manuais que são distribuídos sobre as medicações e largava o almoço de lá. Não era dia de sair almoçar com ninguém, muito menos de aceitar bebida. É só umzinho. Muito menos disso. Uma oportunidade. As pessoas perderam o auxílio, né? É a pergunta do Edmar, né? Então, que o assistido esteja receptivo. Então, o paciente, chamado paciente passista, ele tem que ser receptivo, para ele abrir os seus canais de recepção. E no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz fala assim: compreendia desse modo, mais uma vez, e sem qualquer obscuridade, que somos naturalmente vítimas ou beneficiários de nossas próprias criações, segundo as correntes mentais que projetamos. Então, nós temos fluido magnético universal e transmitimos. E muitas vezes não conseguimos transmitir. A Raquel está pensando que ele pode até ser auxiliado. Só se foi por outro, Raquel, porque por mim não foi. E Herculano Pires, que um grande estudioso do Espiritismo, ele escreveu um livro chamado Obsessão e Passe. Nesse livro, Obsessão, Passe e Doutrinação, né, é um livrinho pequeno e muito objetivo. O passe espírita não comporta encenações e gesticulações em que hoje envolve alguns teóricos improvisados. Então realmente não precisa. Tem gente que circular, tem gente que vai até o pé. Não tem isso, gente. Ou que fica parado no coração, ele fica toda a vida parado no coração. Aí quem está tomando passe, nossa, meu coração tá ruim, hein? Então, assim, induz as pessoas se exibindo. Isso é uma exibição. Quem dá um passo diferente de todo mundo dando passo de grandes correntes. Ele dá um passo todo diferente. Quem faz isso é um exibicionista. É um pobre exibicionista. E às vezes vai no ouvido da pessoa e fala... Eu já proibi na Escola de Jesus Cristo, com o direito que atualmente me assiste de ser diretor doutrinário, já fiz o que o Rubinho fez também. É proibido o passista dar recadinho no ouvido do paciente. O espírito falou, não tem espírito falando nada em passe. Passe não é hora de reunião mediúnica, nem de dar recadinho para ninguém. Ficar fazendo cochichando, atrapalhando os outros passistas, faz no pensamento, larga o cochicho.
Nem faz oração com chão, nem vai no ouvido do coisa assim. Tem nada disso não. Tudo isso está errado. E fazer encenação, gesticulação diferente dos demais, quem vê aquela ali dá um passe, um negócio caprichado. Esse aqui não é caprichado não, o outro é caprichado. Então, nem tem que demorar. Ó, o dele, ele fica quase 15 minutos. O desse aqui, 1 minuto. Tá doido? Não vai resolver nada. Uma reza fraca. A reza do outro é forte. Esse aqui eu confio. Que ele faz movimentos diferentes, fica 15 minutos, cochicha, fala no ouvido. É um exibicionista. Segundo Herculano Pires. Isso é segundo... Não, segundo meu pai me ensinou e segundo Herculano Pires está falando aqui. As antigas correntes espiritualistas de origem mágica ou feticista, todo o poder e toda a eficácia do passe espírita depende do espírito e não da matéria, da assistência espiritual do médium passista e não dele mesmo. Os passes padronizados e classificados derivam de teorias mesméricas, magnéticas e hipnóticas de um passado que foi superado. Palavra de Herculano Pires. Os passes, os espíritos realmente elevados não aprovam, nem ensinam essas coisas, mas a prece e a imposição das mãos. Se uma pessoa ela não tem necessidade de fazer as correntes, se ela só impõe as mãos, as correntes vão funcionar, porque a corrente já existe. Entendeu? A corrente já existe. São os fluidos, são os fluidos dos meridianos da acupuntura. Travou o computador, vou ficar sem a aula aqui, né? Então as encenações preparatórias, vou tentar reiniciar o computador, tá, gente? Desculpa, gente, vou fazer uma coisinha aqui rápida. Ver se a gente consegue voltar, porque está sendo filmado lá com o PowerPoint. Não voltou. Se não voltar dessa vez, eu vou deixar fora. Não voltou não. Então vou deixar fora, né? Então o que Herculano Pires continua falando? Que mãos erguidas ao alto e abertas para suposta captação de fluidos pelo passista, mãos abertas sobre os joelhos do paciente para melhor assimilação fluídica, braços e pernas descruzados para não impedir a livre passagem dos fluidos e assim por diante, só serve para ridicularizar o passista e o paciente. Então não tem nada disso. Se o paciente cruzar a perna, não cruza não que vai travar o passe. Tudo isso aí é coisa da nossa cabeça. A gente que inventa. Não quer dizer que não quer dizer que tá travado, entendeu?
Nós que inventamos isso. Nós que somos, assim, originamos esses argumentos. E por aí vai, né? Eu, como travou aqui o fim da aula e eu não consigo acessar, se alguém só souber uma tecla que solta o mouse, bota escrito aqui. Eu sei que tem uma teclazinha, não sei se é F4, F1. Tem uma tecla que solta o mouse. F11. Eu apertei todos para soltar o mouse, mas não está soltando não. Não tá saindo da tela de jeito nenhum. Nem tirando a bateria eu consigo. Então larga para lá. Larga para lá. Deixa, se alguém souber da tal tecla que solta o mouse, fala comigo. Que travou, eu não consigo passar, né? Aí, pessoa que entende de computador, solta o mouse. Tem uma tecla lá, Alt F1, Ctrl F2, são essas coisas assim. Se alguém puder colocar aí, coloca. Se não puder, deixa. Perdi a aula do Zoom. E perdi também a continuação do trabalho aqui que a gente tinha feito sobre passe água magnetizada. Mas Rosane Monteiro está perguntando o nome do livro de Herculano Pires. Obsessão, Passe e Doutrinação. Obsessão, Passe e Doutrinação. Bom, então vamos falar um pouco agora sobre a água. A água é um elemento chamado de polo. Ela é formada por um ela é assim. Ela é assim, né? 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. E essa bipolaridade, sim, faz dela um elemento assim interessante. E ela tem também uma coisa muito interessante, ela tem calor específico. Calor específico quer dizer que ela puxa, né? Não só guarda, mas ela também puxa. O Carlos Gesser, eu acho que não está aí, ele poderia ajudar. Acho que Juliana, minha filha, não sei se está, se ela puder falar alguma coisa sobre isso, seria bom também. Mas ela, por exemplo, se uma coisa estiver muito quente e você jogar água, ela puxa aquele calor da substância, absorve, né? A Abigail falou contra o AutoDel. Isso aí eu já fiz mais de 10 vezes contra o AutoDel e não sai. Não solta não. Não reseta não. Mas aqui Sheila falou Alt F4. Vamos tentar. Meu Alt F4 também não tá soltando, Sheila. Não tá soltando. O Alt F4 também não tá soltando. Larga pra lá isso. Deixa essa aula do Zoom pra lá. Eu sou Lautec. Lautec é baixa tecnologia. E aí a água, ela tem uma capacidade interessante. Ela tem uma memória. Essa memória da água foi explicada por Hahnemann no século XVIII. Depois, no século XX, lá na década de 90, por Jean Benveniste, do Instituto Pasteur. Infelizmente, o trabalho dele depois, apesar de ter sido publicado pela revista inglesa Nature, ele depois foi
recusado, foi rebatido por outros e ele não conseguiu investimentos para a experiência dele, mas ele provou que Juliano está explicando aqui. A água tem calor específico alto, o que significa que para modificar a sua temperatura ela absorve muito calor. Bacana. Isso do ponto de vista físico. E do ponto de vista espiritual, magnético, na verdade, físico porque é perispiritual. Ela absorve energias. Então, por exemplo, se nós estamos nesse horário da aula lendo com um copo d'água do lado ou uma garrafinha, cadê minha garrafinha? Se estamos com água garrafinha, os espíritos estão usando a possibilidade de colocar medicação específica, individualizada na água de cada um, né? Então, todo mundo que leva água para o espírito está auxiliado espiritualmente, né? E pode levar água com o nome de outra pessoa e ajudar a outra pessoa, né? E, inclusive, os cultos domésticos podem, inclusive, colocar, no tempo que tinha filtro de barro, colocar, por exemplo, um copo do filtro para casa. Então, cada um toma sua água no culto doméstico e fica um copo para casa. Esse copo da casa coloca depois na parte de cima do filtro. Então, toda a água do filtro está magnetizada, né? Então isso aí, essa magnetização, essa água tem um poder assim importantíssimo e nós só vamos descobrir que curas que foram efetuadas em nossa condição humana depois de desencarnados, né? Que processo foi. E Hahnemann utilizou para poder repetir a fórmula espiritual de cada substância, convertendo as substâncias de venenos em remédios, né? Ele fez isso, por exemplo, com o escorpião, fez isso, por exemplo, com veneno como arsênico, como um veneno de planta como a estricnina. A estricnina virou um medicamento homeopático chamado Nux vomica, né? O arsênico virou arsênico album, ou então metalum album, né? Alguns escorpiões viraram o nome do escorpião, e até cobra, como Lachesis muta, um excelente remédio para período de climatério e menopausa. Nossa, as mulheres melhoram muito, sentem um alívio muito grande, tanto dos calores quanto da chamada disforia, né? Aquela irritabilidade que dá. Às vezes até tomar um pouquinho antes do período menstrual, tomar o Lachesis, alivia a fase de irritabilidade. Muito interessante a homeopatia. Eu não estou fazendo mais, mas eu sinto um apelo espiritual a mim, que às vezes chega no horário assim de 5 horas da manhã, eu sinto um apelo espiritual para que eu desenvolva um grupo de receituário mediúnico na Escola Jesus Cristo. Foi dessa forma que ano passado eu dei um curso, né, de homeopatia para as pessoas que desejaram. Algumas pessoas estão aqui presentes que fizeram o curso, mas aí o objetivo era depois fazer exercício mediúnico de receituário e infelizmente não foi possível, né, que acabou o ano e esse ano as coisas, nada se retomou esse ano, né? Mas é um projeto, né? Nós não sabemos aí qual o destino da nossa humanidade, né? A nossa humanidade está sendo constrangida a amar, porque a falta de amor não cabe mais no mundo. Não cabe mais a falta de amor. Outra coisa que já que eu não estou conseguindo fazer o texto, estou falando coisas que estão vindo lembrando e que são muito interessantes. É muito comum as pessoas entrarem em contato comigo, como médico psiquiatra, dizendo que estão muito tensas, estão angustiadas no período de isolamento social, e agora pior, porque aqui na minha cidade, por exemplo, vai começar amanhã um lockdown. Então,
houve um travamento da maioria das ruas centrais e não se consegue chegar a lugar nenhum, a não ser a pé, e a pé a pessoa vai ser abordada, evidentemente vai ser abordada. Então esse lockdown, né, que é uma medida extrema de isolamento, as pessoas estão nervosas, ansiosas com isso. Eu diria o seguinte: se uma pessoa estiver feliz da vida, a gente tem que ser feliz, nós temos que ser felizes, é só alegria, vocês estão muito nervosos, vocês estão carregando o mundo nas costas, estão carregando cadáveres. Se uma pessoa ficar falando essas asneiras, é claro que nós temos que ficar ansiosos. Porque se a situação externa está uma tempestade muito grande lá fora, nós ficamos ansiosos, né? Mais uma vez, papai, na nossa casa, havia a nossa salinha, uma casa muito pequena, a nossa salinha tinha uma janela que ficava sempre a parte de dentro dela, a bambinela aberta, de forma que os vidros clareavam um pouco de fora para dentro. Isso era, a nossa infância foi muito interessante nesse aspecto. Mas uma coisa, quando a gente ficava com medo da trovoada, eu tinha um irmão que tinha muito medo da trovoada, ficava assim, às vezes chorava, às vezes ia para a cama e cobria a cabeça com o travesseiro. A pai chegava a gente e falava assim: gente, a tempestade é lá fora. A tempestade é lá fora. Pausou. Eu queria dizer a Karina que o Zoom tá pausado. O computador travou. Eu não consigo destravar o mouse e ele tá travado. Já tirei até a bateria, mas ele nem tirando a bateria ele reseta. Ele desligando no reseta, Ctrl Alt Del no reseta, Alt F4 no reseta, nada que ninguém falou aqui reseta. Nem tirando a bateria ele quer resetar. Coisas da vida. Então não posso permitir ninguém entrar no Zoom, porque o Zoom não está tendo, está parado. Então ficou sem imagem e nós ficamos assim. Então eu estava dizendo que nós ficarmos ansiosos não é lesão. Ansiedade num nível proporcional ao agente hostil não é lesão, é saúde. Se uma pessoa ficar rindo, dizendo que todo mundo tem que ficar rindo e brincando de palhaçada e dizer que tem que ficar brincando de palhaço, soltar pum de talco, isso daí é distorção cognitiva, tentando levar a distorção cognitiva para o público grande. Né? Meu pai uma vez nos falou para a gente prestar atenção no Evangelho de Mateus, quando os reis magos saíram de Jerusalém para procurar Belém, que é tão perto, e Herodes falou assim: quando vocês acharem, vocês voltam aqui para me contar. E eles tá, tudo bem, valeu. Aí foram embora. Quando eles foram embora, eles foram avisados, né, que eles não podiam voltar. E Herodes ficou nervoso com isso. O que diz o Evangelho de Mateus? Herodes perturbou-se e com ele toda a Jerusalém. Então, um dirigente perturbado, ele envia um sinal de perturbação e uma grande parte do público fica conectado, hipnotizado com ele. Isso aconteceu com Hitler,
Isso aconteceu com pessoas paranoicas que dirigiram muitos países, né? E provocavam coisas horrorosas, falavam coisas horrorosas, faziam coisas horrorosas, e todos os hipnotizados continuavam aplaudindo, porque eles estavam hipnotizados. Então gerou uma distorção cognitiva. Então isso aí é muito sério, não tem como corrigir, né? Isso é tão sério quanto um garoto de 16 anos, por exemplo, ele se apaixona por uma moça de 30, que é separada e tem 2 filhos. E essa moça de 30 anos, ela leva o garoto de 16, 17 ou até 18 anos para casa dela. Ele passa a ser assim, um brinquedo sexual dela, e também fazer várias coisas que os pais percebem que ele está sendo usado. E aí, quando os pais falam com o filho não acredita. Aí, se os pais mostrarem filmagem de provas de que essa moça é indigna, ele não acredita nas filmagens. Se os pais mostrarem assim, uma ligação que eles fizeram para ela, e ela falou as maiores barbaridades para os pais deles, e essa ligação foi gravada, se eles mostrarem essa gravação para o filho, ele acha que os pais adulteraram a gravação. Então ele está absolutamente irracional. Não existe nenhum dado racional que possa reverter o processo obsessivo que ele ficou em relação a essa moça. Assim mesmo, uma menina. Se uma menina ficar aficionada por um rapaz, né? E esse rapaz não trabalha, não estuda, pede dinheiro a ela, né? Pede para ela pegar dinheiro da mãe dela, ela pega. Pede pegar dinheiro do pai, ela pega. Então ela fica completamente fanatizada por esse rapaz. Isso aí não tem como, não existe, assim, não tem como provar ela isso. Ela distorceu o nível cognitivo, então ela está completamente obstruída, não vai funcionar. Não é pela razão que essas pessoas vão se convencer. Viktor Frankl, um psiquiatra e psicólogo contemporâneo de Freud, ele usava um método de choque através de palavras, que ele ressignificava as palavras, que era logoterapia. E ele conseguiu tirar muitas pessoas dessa ilusão através de perguntas cabais que a pessoa não tinha como responder. Ele não respondia, ele perguntava. E na pergunta ele deslocava a pessoa do seu eixo. Então ele conseguia muitas vezes trazer a pessoa à racionalidade. É isso, gente. Me perdoem, a aula foi bloqueada, eu não terminei a aula, mas a água tem um poder realmente de guardar um magnetismo muito grande. Esse magnetismo é a água fluidificada, é uma água magnetizada, né? Ela serve para tratamento. Todos devemos fazer agora, nesse período de isolamento social, devemos colocar águas para fluidificar nas horas das reuniões coletivas, né? Então essa água e ser bebida depois, isso é muito importante para cada um de nós. E enfim, é isso. E o passe, os grupos que estiverem fazendo irradiação, reunião de irradiação, as pessoas colocarem os nomes de quem precisa receber a irradiação, porque a reunião de irradiação, ela não tem mais passividade mediúnica. Eu não conheço quem está fazendo, dando passividade mediúnica em reunião à distância. Se tiver, é desaconselhável. A nossa não faz simplesmente a leitura dos nomes e a irradiação. E as pessoas que não se sentem à vontade para ficar na leitura de nomes, elas se desligam do Zoom e fazem essa vibração desconectada, para não ouvir a leitura dos nomes e não ficar preocupada se os espíritos podem
entrar na sua sala e tudo mais. É isso, gente. Deus abençoe a todos. Peço perdão por não ter concluído a aula pelo Zoom. Pelo Zoom ela ia ficar gravada e ia ficar bacana porque ia ficar com os PowerPoint. Aqui não deu para apresentar. Quando eu aprender a inverter a câmera, eu passo o PowerPoint na parede e aí não fica invertida a imagem aí. Tá bom, gente? Que Jesus abençoe a todos. Logo, logo teremos uma palestra para assistir às 10 horas. Deus abençoe a todos.